Olá, estamos aqui mais uma vez para continuar a explicação sobre o nosso projeto. Eu sou João Ferreira, você já me conheceu no último vídeo, já falei um pouco sobre minha trajetória, as minhas ideias e por que eu estou aqui tentando desenvolver esse projeto. Se você já deu uma lida no como a educação é feita aí fora, você já deve ter esbarrado com algumas reportagens sobre educação na Finlândia. E no caso, koulutus significa educação em finlandês. Aí você vai me perguntar, e por que eu escolhi a educação finlandesa como molde? A educação finlandesa, ela tem sido alvo de muitos comentários positivos, porque a Finlândia tem ocupado as mais altas posições em exames internacionais como o PISA. E no que se baseia essa educação? Eu vou citar aqui alguns pontos, vou citar na forma de tópicos mesmo, para você entender o que faz essa educação tão diferente, né, e tão eficiente. Para começar, ela é uma educação feita com gestão por evidência. O que significa isso? Você vai coletar dados e informações, você vai coletar evidências, né? Dados e informações técnicos através de uma metodologia científica e em cima desse mapeamento, desse diagnóstico, você consegue tomar as decisões mais acertadas de acordo com aquilo que se pressupõe que a educação deva oferecer no seu país. Sendo assim, com esse tipo de ideia sendo aplicada na educação, a Finlândia saiu de uma posição lá atrás, lá embaixo, no ranking do PISA, que é esse exame internacional de educação, e foi galgando as primeiras posições e conseguiu chegar à primeira posição durante vários anos consecutivos. Esse tipo de trabalho que eles fazem inclui também aquelas que são chamadas de competências socioemocionais, que hoje aqui no Brasil a gente tem falado muito disso, né? Tem vários projetos surgindo aí com a ideia de trazer as competências socioemocionais para a sala de aula. E a educação finlandesa, desde a década de 90, já falava disso. Então hoje a Finlândia é um país onde 99% dos alunos concluem o ensino médio. Isso é o maior índice do planeta. E a Finlândia acabou se tornando um dos 5 países mais inovadores do planeta. E aí, se você perguntar como é que é o dia a dia da educação na Finlândia, ele vai na contramão de tudo aquilo que a gente tem feito aqui no Brasil. É até engraçado, mas eles trabalham com mais liberdade e menos pressão. Porque se você lembrar do vídeo anterior que eu falei que a gente tem aquela pressão do vestibular, de nota, de resultado, e a gente acaba adestrando o aluno para passar nesse vestibular e não educando da forma que deveria ser, lá eles não têm essa preocupação. Pô, se você pensar na Finlândia, o grau de desenvolvimento que eles têm lá e a população, o tamanho populacional que eles têm, é muito diferente daqui. Eu já tive contato com educadores finlandeses, aqui no Brasil mesmo, uma espécie de intercâmbio que foi feito num colégio onde eu trabalhava e que eu tive a oportunidade de conversar com eles. Então era uma coisa assim absurda, né? Você pensar numa cidade em que a população daquela cidade era coisa de 1.000 e poucos habitantes. E eu falava para eles, cara, a escola que eu trabalho aqui, essa escola onde vocês estão aqui, tem mais indivíduos do que a população da sua cidade natal. Tem noção disso? Então, dentro de uma escola, o cara tinha, sei lá, 50, 80 alunos. Ele tinha uma meia dúzia, 8 alunos por turma. Então, a realidade é totalmente diferente, né? A gente tem que levar isso em consideração na hora de fazer a análise. Não tem como aplicar isso da mesma forma aqui. Mas se você parar para raciocinar, a lógica que é aplicada é muito importante. E dentro dessa lógica de que você não tem essa preocupação com o vestibular, a sua preocupação é só educar, é formar um cidadão crítico, consciente, que é capaz de inovar, de mudar o mundo. Tudo aquilo que eu falei no vídeo passado, ele consegue fazer isso de forma mais satisfatória. Então o aluno não tem quase trabalho de casa, o aluno não tem essa pressão. É engraçado falar isso, né? Mas assim, como a nota não é um parâmetro, eles não se preocupam com esse resultado em termos de avaliação, de prova, de exercício, trabalho de casa. Ele está preocupado se o aluno realmente está aprendendo ou não, se ele realmente está se desenvolvendo como indivíduo ou não. Então, nesse sentido, o aluno, olha só que coisa, ele tem menos trabalho de casa, ele não precisa ficar levando pilhas e pilhas de trabalho de casa. Pressupõe-se que ele vai aprender o que ele precisa na sala de aula, no horário curricular, que já é longo, já é extenso, e em casa ele tem que ter a liberdade para fazer as outras coisas que ele quer na vida dele. Seja ele se aprimorar numa atividade física, uma atividade artística, seja ele desenvolver um trabalho manual, seja ele estar com a família, seja descansar, ter lazer, ter qualidade de vida. Eu acho que essa é a palavra-chave. A educação finlandesa visa muito a qualidade de vida do aluno, consequentemente a qualidade de vida do cidadão. Eles pensam que o principal na educação é você formar esse cidadão consciente da sua posição no mundo
e na sociedade. Então, nesse sentido, pensando num cidadão para o mundo, ele já trabalha há muito tempo com aquilo que a gente tenta trabalhar bastante hoje aqui no Brasil, que é contexto e interdisciplinaridade. Contextualizar, para quem não está familiarizado com esse termo, quem não é da área de educação, é você colocar um contexto mais próximo da realidade do aluno. Então, ao invés de eu pegar, por exemplo, sei lá, e falar de matemática, falar de questões soltas, de equações e fórmulas matemáticas e gráficos, tudo de forma solta, mecânica, eu vou pegar aquilo e vou aplicar num contexto. O aluno vai entender para que serve aquilo, qual é a finalidade daquele aprendizado no cotidiano dele. E a interdisciplinaridade, o nome é autoexplicativo, é você fazer aquilo que eu estou me propondo aqui. É você integrar todas essas disciplinas para responder uma questão. Então, nesse sentido, a educação na Finlândia trabalha muito com estudo de fenômenos. Então, eles não se preocupam muito hoje com essa divisão entre biologia, química, física, história, geografia, matemática. Não, eles se preocupam com fenômenos. Então, por exemplo, eu quero estudar, sei lá, um fenômeno meteorológico, não importa se eu vou ter que estudar biologia, física, química, matemática, o que for. Eu vou pegar todo o conhecimento necessário para entender aquele fenômeno e vou entender. Porque o objetivo é entender aquele fenômeno. É entender como aquilo funciona no mundo, é entender como aquilo funciona na sociedade. Vamos para a área de humanas agora. Eu não preciso ficar sabendo detalhes da história, da geografia, da sociologia, da filosofia. Eu quero entender como que aquele fenômeno social ele surgiu e ele se desenvolveu. É entender de que maneira eu posso usar esse conhecimento para transformar a sociedade num lugar melhor, etc. E por aí vai. A Finlândia, com isso, investiu muito na formação dos seus professores, tanto em termos financeiros, quanto em termos de status social, etc. e tal. Então, por exemplo, a profissão mais concorrida na Finlândia, mais querida, né, é ser professor. E assim, não é só isso, né? Não basta só você chegar e oferecer um salário astronômico e condições de trabalho fantásticas. Não é isso. O cara que se propõe a ser professor, ele tem que corresponder à altura. Então é um processo dificílimo. É mais fácil na Finlândia você se formar como médico do que como professor. Se fosse um vestibular, as menores taxas de aprovação estariam no magistério. O que a gente tem aqui no Brasil, em que medicina é a área mais concorrida, né, a maior relação candidato-vaga, lá seria no magistério. Não é qualquer um que é professor. É aquele cara que é muito bom, que estudou muito para isso. E aí não preciso dizer que o resultado, no final disso tudo, é você pegar um país que já foi um país pobre e hoje é um país extremamente desenvolvido em termos tecnológicos, em termos sociais. É um país que atinge os maiores índices de qualidade de vida do mundo. Eu peguei aqui uma reportagem como exemplo, um relatório chamado The World Happiness Report, da ONU, que é uma pesquisa de acadêmicos da Universidade da British Columbia, no Canadá, London School of Economics, na Inglaterra, e Columbia, nos Estados Unidos. Um estudo feito por essas três universidades em 156 países. E eu ressaltei uma frase que eles usam nesse relatório, que é o seguinte, eles dizem: o segredo da felicidade não está em objetos de desejo, e sim conectar-se com outros, tanto no nível mais próximo, familiares e amigos, quanto numa escala estendida, estranhos, comunidade em geral e governo. Em outras palavras, a alegria de viver está diretamente vinculada a quão confiáveis são as pessoas que compõem a sociedade no país em que se mora. Olha que coisa. Então eles perceberam através desse estudo que o índice de felicidade de um indivíduo não tem a ver com a quantidade de bens materiais que ele tem. Tem a ver com essa questão de um ambiente confiável. Se ele confia nas pessoas que estão ao redor dele, se ele tem uma sociedade que não tem muita violência urbana, que as pessoas não tentam passar ele para trás, que as pessoas são amigas, cooperativas, que ele confia no próprio governo, coisa difícil da gente ter aqui no Brasil. Então, assim, isso tudo vai conferindo tranquilidade, paz de espírito, e o cara desenvolve essa felicidade no cotidiano. Só para você ter uma ideia ainda desse relatório, olha aqui o ranking como é que ficou. Primeiro lugar, Finlândia. Segundo, Dinamarca. Terceiro, Noruega. Quarto, Islândia. Quinto, Holanda. Sexto, Suíça. Sétimo, Suécia. Se você parar aí, são todos países nórdicos, muito similares à Finlândia, e países onde o sistema educacional também é muito similar. Aí continua. Nova Zelândia, Canadá, Áustria, Austrália e Costa Rica. Costa Rica é um país que vale a pena a gente comentar mais tarde aqui nesse canal também. Esses são os 12 primeiros. Aí você tem em 15º Reino Unido,
Em 17º, a Alemanha, até aí todos os europeus, tirando a Nova Zelândia. Em 19º vem os Estados Unidos, que muitas vezes a gente acha que por ser um país economicamente desenvolvido, né, primeira potência mundial econômica, primeira potência militar, ser um país culturalmente muito influente no mundo, às vezes a gente acha que em termos de educação ele é o melhor também, e não é. E em termos de felicidade também mostra aqui que não, que é o 19º. México, 23º, um país irmão nosso, né, bem parecido com o nosso. França, 24º. Brasil, 32º. Uruguai, nosso irmão aqui mais ao sul, 33º, logo depois. Itália também, que tem algumas similaridades com o Brasil, 36º. E aí eu peguei alguns para nível de comparação. A China vem 93º em nível de felicidade. Venezuela em 108º. Territórios palestinos em 110º. Somália, 112º. Irã, 117º. Então, se você pegar esses últimos países que eu citei aqui, são países que têm problemas com a sua democracia, são países que têm problemas de qualidade de vida, então a população realmente tem baixos índices de felicidade, não tem como ser mais do que isso. Eu peguei uma outra reportagem aqui que fala sobre questão de escolas de elite no Brasil. São escolas em que as mensalidades podem custar até R$8.000. Saca só, R$8.000. Vou citar algumas características dessas escolas de elite. Então, saca só. Projetos coletivos em vez de provas individuais. Então, em vez de você focar no indivíduo, você está focando no coletivo, no trabalho em equipe, coisa que é muito necessária na sociedade hoje. Imersão total na língua inglesa. Em vez de você ter 2 aulas por semana, você tem um sistema bilíngue. Se você reparar aqui, por exemplo, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, você percebe o movimento das escolas todas correndo atrás disso, de sistema bilíngue hoje. Você tem os alunos como protagonistas do aprendizado e não como meros receptores daquilo que o professor está falando. O aluno é protagonista. Com isso, você tem essa ideia de formar líderes para uma sociedade futura. Então, são líderes que vão trabalhar em grandes multinacionais ou vão empreender projetos próprios na sociedade. Essa ideia de formar cidadãos globais, né? Então são pessoas que, não só por causa do bilíngue, mas por causa de toda essa cultura que é passada a eles, a vivência, são alunos que muitas vezes vão ingressar em universidades no exterior, não vão ficar aqui no Brasil. E aí olha as características que são desenvolvidas no aluno. Pensamento crítico, aguçado, criatividade. Não adianta ficar só no conteúdo padrão lá, que já é dado nos livros didáticos. É preciso entender as questões contemporâneas, coisa do momento que está acontecendo agora. As habilidades socioemocionais, olha aí elas aí. As habilidades socioemocionais têm mais peso do que memorizar dados. Utilização de tecnologia é fundamental. Todas essas escolas trabalham com tecnologia de ponta. Existe uma coisa também chamada filosofia maker. O que é filosofia maker? É a ideia de que o aluno tem que aprender a fazer as coisas por ele próprio. Então isso envolve desde você meter a mão, sei lá, num projeto de marcenaria, cortar, serrar, pregar, parafusar as coisas, trabalhar com diversos tipos de materiais, construir, e chega até mesmo na questão da robótica, da programação. É você fazer as coisas, você criar. Olha só que coisa. Aulas de design thinking. O que é o design thinking? É justamente esse raciocínio criativo. Projetos transdisciplinares, é você criar projetos que envolvam todas essas disciplinas. É ter o aluno como protagonista, um estudante investigativo, aquele cara que vai investigar os fenômenos, não vai aceitar a informação pronta, ele vai investigar por conta própria. Ele vai ser um resolvedor de problemas. Contextualização e interdisciplinaridade estão presentes. Existem aulas de meditação, yoga, tai chi, para que o aluno consiga se desestressar desse mundo estressante que nós vivemos hoje, que ele consiga se focar. O aluno é estimulado a trabalhar com objetos de interesse. Eles dizem que tem até estudos comprovados que quando o aluno trabalha com aquilo que ele se interessa, isso aumenta a curiosidade e melhora a forma de raciocinar deles. Eu não estou com um estudo aqui na mão para citar aqui agora, mas eles citam nessa reportagem um estudo. Eles prezam a diversidade, não só a diversidade étnica, diversidade
cultural, de conhecimento, porque isso enriquece a formação do indivíduo e faz dele um líder melhor. Então, para raciocinar isso tudo que eu acabei de apresentar. Compara com aquilo que eu mostrei que ocorre na Finlândia. É muito parecido, é quase igual. Então, esse sistema educacional de sucesso na Finlândia é aplicado nas escolas de elite, as escolas mais caras do Brasil hoje. Nessa reportagem, eles chegam a mencionar que, por exemplo, essas escolas buscaram, por exemplo, na Suíça, essa questão da multiculturalidade, buscaram em Singapura a questão da customização do ensino, o ensino feito sob medida para esse aluno. E na Finlândia, obviamente, eles buscaram a educação por competências e habilidades, a gente vai falar disso mais tarde, que são necessárias para potencializar o aprendizado do aluno. Então, concluindo, dá para perceber que esse modelo educacional é um modelo de sucesso, sim, tá? Tem gente que critica, mas eu acredito que é um modelo de sucesso, sim. Esse é o motivo pelo qual eu utilizei a educação finlandesa como molde para iniciar esse projeto. Vocês vão ver que não é... A minha ideia não é fazer um projeto exatamente igual ao da Finlândia, porque, como eu falei, as características da Finlândia são muito diferentes das do Brasil. Mas a ideia é utilizar todo esse tipo de raciocínio, que é aplicado, por exemplo, em colégios de elite aqui no Brasil e lá fora, em outros países também, para formatar um novo currículo, um novo olhar sobre a educação. Meu propósito não é trabalhar com educação básica, não é trabalhar com aluno do ensino fundamental e médio, é trabalhar com pessoas já formadas. Vou repetir o que eu falei no vídeo passado. Se você já é formado, já passou da idade escolar, mas ainda quer continuar aprendendo, quer renovar os seus conhecimentos, melhorar suas qualificações, etc, 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 esse é o seu lugar. Estamos aqui para trabalhar esses conhecimentos em conjunto. No próximo vídeo, eu ainda vou dar mais detalhes sobre o porquê da escolha desse projeto. E aí depois a gente entra no projeto propriamente dito, quais são as competências que vão ser trabalhadas aqui. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se gostou, clica aí para seguir a gente, clica no sininho aí para receber as atualizações e nos acompanhe, porque a ideia é que esse projeto cresça e fique cada vez melhor. Então tem muitas coisas legais programadas ainda. Siga a gente aí. Até a próxima. Valeu!